Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu estou vindo aqui, né, mais uma vez não muito usual. Eu não tenho data fixa para botar vídeo, por isso eu falo, eu dependo do ardor, tu tá me entendendo? E o que o ardor pede para falar, queima no coração, eu não posso fazer mais nada, eu não consigo fazer mais nada enquanto não obedecê-lo. E essa obediência é uma obediência justa, é uma obediência por amor e não por obrigação. Tu tá me entendendo, irmão? Quando você determina um horário através de uma doutrina de igreja para você orar, você tem que orar 3 horas da manhã. De repente, você está fazendo aquilo mecanicamente, por obrigação. E o Senhor, ele não quer que faça nada por obrigação, porque um amigo, quando a gente faz alguma coisa em prol de um amigo que um amigo gosta, a obrigação, ela é irrelevante. Tá me entendendo? Você faz por amor, por alegria mesmo. Eu escutei isso lá na consagração uma vez, irmão. Por causa de uma determinação lá da igreja, né? Tem que acordar 3 horas da manhã. Às vezes a pessoa vai dormir cansada, você fala, não, mas tem que acordar. Então já é uma coisa mecânica. Se o trabalho, né, por causa da semente, a gente é obrigado a trabalhar para a gente ganhar. Esse é o sentido, né, que a igreja pede para fazer isso. Ah, se você vai trabalhar, não é isso? Então por que você não pode tirar 1 hora para Deus, não sei o quê? Irmãos, cada um tem o seu jejum. Ali, nessa igreja eu aprendi muitas coisas, inclusive em relação ao jejum, tá? Que tem muita igreja que prega um jejum público. Isso já é meio hipócrita, mesmo usando o livro de Esther, aquilo foi outra situação, tá, irmão? Do livro de Esther ali, foi um caso de calamidade, que também é um retrato, né, dos últimos tempos, quando baixa um decreto para matar os cristãos, que por enquanto eles estão calando os cristãos, eu vou falar sobre isso no vídeo. Então aquilo aí, cada situação é cada situação. Aliás, eu estou aqui também para esclarecer que cada situação é uma situação. Você tá me entendendo? Então ali eu descobri que cada uma pessoa, Deus, ele fez pessoas diferentes, tá bom, irmão? E tem muita gente que quer se comparar com a vida da outra e acaba se frustrando por causa disso. Quando eu falo o negócio dos pastores, eu já vou voltar nesse ponto aqui. Quando eu falo o negócio de pastor, que o pastor ele fica alertando muitas coisas, tipo assim, ó, cuidado, você não vai ser rastreado, não sei o quê. Porque eu dei uma nuance no vídeo anterior, que se começar a perseguição, ele vai começar com os cabeças. Porque a própria Bíblia fala, né, ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Porque quando você ataca o cabeça, se desmantela tudo. Porque isso foi puxado com a estratégia de Israel, que eu vou explicar no outro vídeo. Esse é um vídeo especial, tá? Esse aqui é um vídeo especial. Porque qual é a estratégia de Israel? Ao invés de, o Hamas faz isso, ele fica jogando bomba em civis, em hospitais, essas coisas. O Israel, ele pega os cabeça, porque é o seguinte, não tem como você falar, né, que aqueles caras são inocentes, são santos. Como eu estava te falando no negócio dos pager, a imprensa está usando isso, a imprensa está desesperada, irmão, porque ela não consegue entender que a estratégia de Israel tem uma mente, tem alguém lá dentro de Israel que é uma espécie de Elias. Você se lembra que Elias ficava com Geazi? Eliseu, né? Eliseu. Ele ficava com Geazi e os exércitos da Síria planejavam atacar Israel. O Senhor, o anjo do Senhor, o próprio Senhor avisava e ele avisava ao rei de Israel. Então, quando o exército vinha, eles já estavam preparados. A ponto do inimigo lá, né, o chefe dos inimigos, achar que tinha alguém dando serviço, tinha algum X9 ali dentro, mas não, era Deus. Porque a palavra de Deus diz, irmão, que o que se planeja em secreto será proclamado nos telhados. Então a imprensa não consegue entender que a mente atrás das estratégias de Israel é a mente de Deus. Tu tá me entendendo? Ali Deus é apelão mesmo, ele usa a onisciência, ele usa o poder, ele usa tudo, sem mexer no seu livre-arbítrio, tá? Das pessoas. Tu acha que aquela ordem de ir lá na fábrica dos fabricantes de pager, tu acha que aquilo foi à toa, irmão? Tu acha que foi uma pessoa que falou isso? Foi serviço de inteligência, de filtrar, de paciência. Olha só, e não vazou. Até a hora da operação não vazou, irmão. Tu tá me entendendo? Você entrar numa fábrica da iniciativa privada,
Você colocar chip falso com explosivo militar. Você já saber que eles iam encomendar aqueles 5.000 pages para aquela fábrica, isso é coisa de cinema, irmão. É coisa divina. Parece coisa de ficção. Então, as pessoas, elas não entendem, a imprensa não entende. Então, quando ela fala que Israel está matando criança, é porque quando os pages explodiu, alguns dos terroristas, dos cabeças terroristas, estavam dentro de casa. E dentro de casa pode ter criança. Mas, querido, independente disso, você pega e dá uma volta numa boca de fumo, tá? Ou então dá uma volta numa agiota, e pega teu neném e fica andando na rua. Não, eles vão respeitar o neném. Vai respeitar mesmo? Vai mandar bala pra cima de tu e em cima do teu filho, querido. Então é você que tem que prestar atenção. Como eu te falei, Israel, ele não começou nenhuma guerra, ele só se defende. E ele não tá nem aí, porque a velha mídia fala, porque a maioria já tá sabendo. O problema aqui, irmão, que eu senti que o Ardor tava me falando também, eu tava falando o negócio da consagração, é negócio do jejum, que é o seguinte, as pessoas impõem o jejum. Então você tem um ritmo mais adiantado de comunhão com Deus. Isso acontece muito com os pastores. Porque quando eu falo que o pastor, ele tem medo de ser rastreado e passa isso para a igreja, só que tem o seguinte, irmão, eu já tinha falado isso no outro vídeo, se eu não me engano. O nível de armas que o pastor tem espirituais é bem maior do que o do membro. Então as preocupações do pastor, os ataques, a hierarquia de demônio em cima de um pastor são maiores. Não pode comparar com o membro. Uma vez o pastor, acho que foi Alan Capri, ele botou uma mensagem, ele é aqui de São Gonçalo, ele botou uma mensagem, não troque o céu pela Sky, que na época tinha Sky, agora é claro, né? Falando para você tirar a TV a cabo da sua casa. Eu mandei uma mensagem, porque depois disso aí, umas 15 membros da igreja cancelaram a coisa da assinatura. Mas olha só, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, querido, olha só, você foi escolhido, supostamente, tá? Escolhido para a obra de Deus, para abrir uma igreja. Nem todos são pastores. Se todos são pastores, quem vão ser os membros, irmão? Não tá me entendendo? Então é você que tem que tirar as Sky da sua casa. É você que tem que dedicar quase integralmente para Deus. Mas, pro membro, para a gente brigar na nossa luta, Deus dá um canivete. Pro pastor, ele dá uma bazuca. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Só que os capeta, vamos dizer assim, que o pastor luta, é bem maior do que o do membro. Então, ele não pode espelhar as dificuldades, vamos dizer assim, da vida dele na vida de um membro. Que cada um tem o seu, cada um. As palavras do talento falam isso. Cada um tem sua porção de dar. A mesma coisa de jejum. Tem gente que dá 2, 3 dias de jejum. Tem gente que só pode dar meia hora. Mas aquela meia hora agrada a Deus e agrada a ele também. Porque ele não faz aquilo por obrigação, ele faz aquilo por prazer. Quando ele começa a sentir as bênçãos, é natural, irmão. É a mesma coisa quando você investe. Como eu estava falando, num fundo TI, numa poupança. Quando você investe, quando começa a ver o seu investimento crescer, é um vício do bem. Você automaticamente controla os seus gastos inúteis, supérfluos, porque você quer ver aquilo crescer. Você só passa a pagar aquilo que é obrigatório praticamente. Mas é um vício do bem, por quê? Porque você está construindo um patrimônio para uma emergência, ou até para um lazer, para você viajar para um lugar mais sofisticado, comprar uma coisa melhor, trocar de alguma coisa. A mesma coisa da comunhão com Deus. Então, você tem que parar, porque uma das coisas desse vídeo aqui é você tem que parar de se comparar com os outros e parar de seguir. E outra coisa, irmão, lá na consagração, eu vi uma coluna de oração extremamente frustrada. Ela chegou para mim e falou assim, poxa, Ricardo, eu tenho tanta inveja de você, que você fala as coisas com clareza, você fala o versículo, tudo. Eu falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está frustrado porque você não consegue citar um versículo. Ou seja, ela está espelhando em mim uma perfeição que eu não tenho, irmão. Eu li a Bíblia várias vezes, eu tenho boa memória? Tenho. Isso é uma vantagem, principalmente para quem lê a palavra de Deus, tá? Mas espelhando a perfeição, no vídeo passado, se eu não me engano, eu falei que Pilatos mandou prender Jesus no Getsemane, e porque foi em cima dos cabeças, mas não foi Pilatos que mandou, não. Foi o Sinédrio, foi Anás e Caifás.
o que interessa, irmão, mais é que você está entendendo o que eu estou falando, que eu não estou inventando. Às vezes eu posso trocar um personagem, entendeu? É porque é muita informação. Eu vou falando, é muita informação. Às vezes eu quero falar uma coisa, o Ardor manda falar outra. Ele me toma como uma espécie de trânsito. Eu estava explicando isso para o Renato Terrigno. Quando eu gravo esses vídeos, quando eu escrevo os textos da minha série no Facebook, alguma coisa toma conta de mim. E isso é uma coisa boa, uma obediência boa. Eu falo assim, irmã, Jesus, quando ele citava, ele não citava versículo, nem capítulo, nem qual o número do rolo, porque isso é uma invenção recente. E é uma invenção boa. Por quê? Para localizar. Ainda mais com o Google hoje, né? Você se lembrou da passagem, falou assim, onde está escrito isso? Às vezes tem coisa que eu penso que está escrito em Joel, mas está escrito em Oséias. Mas o sentido é o mesmo. O próprio João Batista estava lendo ontem acho que é Marcos 3, né? Que ele está falando que o Senhor ele vai botar o machado na raiz das árvores. Ele cita Isaías, mas não cita o capítulo de Isaías, porque isso é uma invenção recente. Então, as pessoas, por quê? As pessoas se frustram porque ela não consegue ter um desempenho, uma performance igual a outra, mas cada um tem a sua maneira, irmão. Eu costumo falar que Deus, ele derrama dons para você pregar para 50 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas, para 100 pessoas, para 250 pessoas, para 2 pessoas e para uma só. Se você convencer uma pessoa para vir a Cristo, é uma pedrinha na tua coroa, mas a tua salvação está garantida. Mas não tem como você saber. Você tem como saber se você tiver comunhão com Deus. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, eu estou falando isso que é um reflexo, é um desabafo, irmão. Porque às vezes eu tenho que falar de pessoas que eu amo. E eu não vou citar nome, porque é constrangedor. Mas o recado, então tu tá me entendendo? É o recado que tem que ser dado. Irmão, eu conheço muitas pessoas que eu amo, homens de Deus, interessado, lê muita Bíblia. Mas tem uns negócios do sistema, irmão, que engana. Mas como eu falei, eu preparando o terreno, o Deus preparando o terreno para vocês, lembre-se que você já tem mérito, mas vocês não podem se acomodar com isso, porque você está chegando a Deus. Vocês estão fazendo, por mais podre que nós sejamos, nós estamos igual o rei de Nínive. Lógico, Nínive era uma cidade profana, vocês não são, eu não sou, mas a primeira coisa que o rei de Nínive fez e teve a sua cidade livrada do juízo é que ele deu crédito à pregação de Jonas. Porque não adianta, irmão, você ser experimentado na Bíblia, se você dispensar todos os recados de Deus por não dar crédito. Tu tá me entendendo? Porque Deus, ele fica extremamente incomodado com isso na Bíblia. O próprio Isaías está falando, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele está dizendo assim, eu quero falar as coisas para vocês, mas vocês desprezam. Tu está me entendendo? E com isso se cria uma religiosidade, é o que mais combate, essa religiosidade é o mal, irmão. E quando eu comecei com isso, que o Ardor até autorizou botar em vídeo, é o fato, eu sempre vou repetir, às vezes eu sou repetitivo, porque tem irmãos também que não viu, mas também para um exercício de fixação. Irmãos, quem matou Jesus, irmãos, tinha performance religiosa altíssima, irmão. Escrevi e li os pergaminhos, queridos. Ficava o dia todo na sinagoga, eu não estou pregando contra isso, contra a pessoa que gosta de estar na igreja, mas é o que eu vejo pessoas dentro da igreja com cara fechada, que está ali nitidamente por obrigação. E Deus não quer isso. Deus, ele fala, quem requereu isso de vós, que viesse a mim desse jeito, irmão. Como Deus falava assim, se é para vir com a cara amarrada, se é para vir porque queria ficar em casa, aí não queria estar chovendo, aí tá frio, tá calor, eu não queria estar aqui, só vou porque eu tenho que ficar no portão, só vou porque eu tenho que ir, falei com a em casa, querido. Você vai entrar lá vazio, vai sair oco. Tu tá me entendendo? Com Deus o relacionamento é muito mais diferente. Eu descobri isso, irmão, por causa das bênçãos. As bênçãos não podem ser coincidência. Olha que Satanás levantou pessoas próximas para falar que o diabo faz essas coisas. Para quê? Para ele me estimular a falar mais da palavra e desmascarar mais os planos dele? Que diabo com esquizofrenia é esse aí? Que manda você ler Bíblia, manda você orar e manda você se arrepender, irmãos. Irmãos, eu estava vendo agora uma reportagem do Paulo Figueiredo. As pessoas, pô, Ricardo, Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, ele é o neto do presidente Figueiredo. Ele é um dos melhores jornalistas e professor de política americana do mundo.
Ele entende de tudo, ele tem contato lá dentro com o Congresso americano, entendeu? Inclusive com o político mais velho em atividade no Congresso americano, que é um republicano. Ele dá aulas sobre isso, inclusive cursos pagos na internet, não tá me entendendo? Então foi ele que costurou esse negócio. Ele deu um curso chamado Fim da América, que ele explica por que vem essas ordens de você tomar picada, essas coisas. Esses tipos de comportamentos são lixos importados. Esse negócio de ideologia de gênero, essa coisa de linguagem neutra. Não tá me entendendo? Essas presepadas todas aí. É tudo um fundo bilionário, mas tudo tem a ver com a Bíblia, irmãos. Então você sabe o que está acontecendo aí? Descobriram agora quem é que manda no juiz Alexandre de Moraes. É um grupo que envolve empresa, é muito complexo de explicar, por isso que eu não vou tentar explicar nesse vídeo. Mas um dia eu vou pegar detalhe, eu vou achar uma linguagem simples para explicar para vocês. Mas é um conglomerado de grandes empresas, junto com o FBI e aqueles órgãos americanos lá, que eles estavam promovendo a censura sob a premissa de defender a democracia. Ou seja, eles criam golpes imaginários. Falaram que o Trump é uma ameaça à democracia. Inclusive, isso teve efeitos diretos na vida de muitos. Porque um jovem tentou matar o Donald Trump, foi morto. Já está queimando na chapa já. O outro foi preso. Porque agora trocaram o serviço secreto do Donald Trump e botaram umas pessoas mais qualificadas, como tem que ser, vamos dizer assim. E essas pessoas qualificadas, eles são muito observadores. Então ele vira um cano de fuzil no arbusto, dentro de um dos campos de golfe do Donald Trump, que ele é bilionário. E prenderam o cara. Quando investigaram, descobriram que esse homem ele tinha um compilado de frases ditas por Hillary Clinton, por essa Kamala Harris, celebridades americanas como George Clooney, Leonardo DiCaprio, essas coisas, dizendo que o Trump era uma ameaça, que tinha que abater. Esse homem deixou uma carta dizendo que, olha, eu fiz o meu melhor, mas não consegui o meu objetivo. Mas eu deixo $150 mil para quem conseguir concluir o seu objetivo. Qual o objetivo? Matar Donald Trump. Quase R$1 milhão, irmão. E outra coisa, um homem desse, sabe qual foi a justificativa dele? Que o Trump ele não tem empatia social, ou seja, ele é um homem grosso. Isso é motivo para matar as pessoas? Aí foram pro computador do filho dele. O homem já é coroa, já tem 70 e poucos anos. O filho dele, 50 e poucos anos, cheio de material de pedofilia. Então é essa pessoa que acha que o Trump é grosso, não tem moral. Você está entendendo a equivalência, o nível de doença mental que está vindo no mundo? Uma pessoa com um filho pedófilo quer matar uma pessoa porque a outra é grossa. Não tem o que falar politicamente, fala que é grosso. Bolsonaro não é a mesma coisa? Ah, Ricardo, você defende o Bolsonaro? Eu estudo o Bolsonaro desde 1994. E eu acredito que Deus não poderia usar uma ferramenta melhor para mostrar um dos parâmetros da palavra dele. Mas do que acusa o Bolsonaro? Passa a entender, irmão, porque isso aí tem muito a ver. Passa a entender. Procure entender e fazer perguntas. Por quê? Por que isso? Você pode ver, tem matéria do Estado de São Paulo que fala assim, não sei o que, o Alexandre de Moraes está exagerando, mas no começo ele foi bom para frear os ataques antidemocráticos. Quais? O que o Bolsonaro fez? Ele fechou algum jornal? Ele mandou prender algum jornalista? Ele processou algum jornalista? De onde está vindo essas ideias? Então, você está entendendo, irmão? Cria uma coisa na cabeça, isso é com qualquer um. Cria-se uma coisa na cabeça, e a ponto de você acreditar tanto na mentira, a ponto dela se tornar verdade, mas é que ela seja verdade para você e não para os outros. Eu vi um pastor bom, muito bom pastor. Ele botou medo na igreja aí durante o ano todo, por causa de um suposto planeta chamado Nibiru, uma interpretação errada das escrituras. Irmão, pastor com anos de igreja, mas sabe o que é isso? Está consumindo muito canal. Pô, Ricardo, tá jogando contra você mesmo, que você também é um canal? Eu falei, não, o meu canal é baixinho. Aliás, eu agradeço os irmãos aí, tá? Que eu tinha me queixado. Mas é tão desabafo pra mim, tanto faz que fez, que eu não, como te falei, não ganho nada. Mas eu tinha colocado um vídeo 4 dias atrás sobre Deus nos vê como árvore, tinha baixa visualização. Ontem, quando eu botei o urgente e os dois assuntos, que é Israel, os dois assuntos-chave,
de Israel. E aproveitei na carona e botei assim, o Brasil aparece na Bíblia. Teve o triplo de visualizações. Você tá me entendendo? Em poucas horas. Mas eu não estou criticando vocês, não. Porque a palavra de Deus diz que a porta da salvação é a estreita. Então, e da perdição é larga. Então eu tenho consciência que até o contrário, tá? De uma hora para outra, a não ser que Deus permita isso, como sinal dos últimos tempos, mas eu acredito que ele vai usar outras ferramentas de outras pessoas, outros instrumentos. Mas se um dia eu me tornar uma celebridade, o número de seguidores aí igual o Silas Malafaia, eu acho que ali, se eu não tomar o máximo cuidado, vai estar determinada a minha queda. Porque, como eu estava falando lá na própria consagração, eu não sei, irmão, mas os mesmos pastores bíblicos que estão reclamando que a igreja está vazia, eles estão entrando em contradição, porque vai ser assim, até ela ser proibida, permitida por Deus. Então qual é o problema? Para que você quer ter um monte de seguidores? A tua responsabilidade aumenta, meus amados irmãos. E você tem que ver também porque a tua igreja está vazia em tempos de normalidade. Será que você não estava pregando sobre o negócio de um suposto planeta Nibiru? Se você se aprofundar mais ainda, você vê que aquilo era uma imagem holográfica. Como é que um planeta aparece e depois desaparece, meus amados irmãos? Então, agora, o problema não é esse. Vamos voltar lá para o começo do vídeo. O problema não é você acreditar numa coisa, que eu posso estar falando coisas aqui, que eu posso estar errado lá na frente, comprovadamente errado. Mas eu me arrependo publicamente, meus amados irmãos. Eu falei para vocês, irmãos, que eu acreditei muito na doutrina que Paulo Júnior promove, dizendo que se você se separar, seja uma mulher, vai ter que esperar o cônjuge morrer para poder se casar de novo, senão você vai estar em adultério, fardo pesado, jugo desigual. Ou seja, você vai perder, você tem só uma vida para viver, irmão. Aí você casou, eu vi muito uma mensagem do meu irmão, até meu irmão de sangue. Ele, o diácono Kleber, Flávio Kleber, ele botou sobre gibionitas. Casei com gibionita, e agora, o que eu faço? Por exemplo, você não tinha um conhecimento da palavra, você casou por afeição, por pressa, por comodidade, você achava que aquele companheiro era o seu companheiro até o fim da vida, mas você se enganou. Ou ele mudou no meio do caminho, alguma coisa mudou. Irmão, tenta se resolver sempre na conversa, é o que Jesus fala. Porque quando Deus fala assim, o que uniu Deus, o homem não separa, e logo em seguida ele fala assim, ó, Moisés, ele deu um negócio de carta de divórcio por causa da dureza de vossos corações, ele não está falando para você não se separar. Ele está falando que é o seguinte, cara, você não pediu a mim, o seu cônjuge. Tá me entendendo? Você não pediu a mim, você foi por conta própria. E a minha palavra diz que enganoso e falha é o coração do homem. Então você foi. Mas e agora, como é que fica? Aí Deus manda matar o companheiro? Não. Tenta convencê-lo. Aí Paulo dá conselhos, né? A mulher pelo porte de suas esposas, seja ganho o marido. Mas chega uma hora que a situação fica insuportável. Aí a pessoa fica com medo de se separar, com medo da sociedade, com medo de... Quer ver, tem igreja que só aceita você participar da ceia se for casado no papel. Querido, o primeiro casamento foi em 1898, durante a época do Império. E antes disso, ninguém era casado, não. Qual é a certidão de casamento que Jacó, acho que é Jacó, Jacó tinha com a Rebeca? Cadê? Cadê a certidão de casamento de Adão com Eva? O próprio Código Civil brasileiro, ele prevê que se você ficar junto com um cônjuge 6 meses debaixo do mesmo teto, já é considerada a união estável com todos os direitos. Mas tem igreja que fica presa nessas coisas. Aí fica acreditando nessas coisas e fica botando fardos pesados. Vem e se arrepende, irmão. Tá na hora de tomar vergonha na cara, irmão. Tem pastor aí que ficou falando, eu desejo dele. E deixa eu falar uma coisa, tá? Se levantou você como pastor, você tem uma igreja para pastorear, você tem que ser casado e ter filhos. É o que Paulo fala para Tito. Filhos em sujeição, ainda por cima, tá? Não é que um pastor não tem filho. Ele vai fazer um gabinete, vai vir um visitante, vai perguntar, o meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo, ele vai falar o quê?
Isso é visitante. O visitante fala assim, qual conselho tu dá? Como é que seus filhos são criados? Eu não tenho. Irmãos, em nome de Jesus, irmão. Tem coisa que é básica. Então vai fazer outra coisa, vai ser evangelista. Tu tá me entendendo? Agora tem pastor que quer abraçar o mundo com a mão. Quer ser evangelista, coisa, e com isso ficar migrando de um pro outro, ficar abandonando. Tá? Por quê? Vai indo, eu chamo de pastor, claro. Era pastor Oi, né, da telefonia. Sabe por que é o pastor claro? É que os clientes novos dá toda a atenção, todos os benefícios, todos os descontos. Os clientes antigos é só pancada. E nenhuma falta de atenção. Aí depois reclama que a igreja está vazia. E aí? Será por causa dos sinais dos tempos? Ou será por causa de atitudes não corrigidas? Tu tá me entendendo? Tem pastor que foi advertido por Deus. Foi advertido pelo Senhor. Se você abandonar essa igreja, eu mato você. Ou deixo o diabo te matar. Foi advertido pelo Senhor. Mas continua com o mesmo sonho. De vez em quando solta uns sonhos aí no povo. Aí meu sonho é pegar um carro e por aí sair pregando a palavra de Deus. É isso que Deus separou para você? Não tem evangelista não? Não tem missionário não? É só você que vai fazer esse negócio? E depois reclama porque a igreja está vazia. Começa a acreditar em fábulas. Começa a acreditar em muitas coisas, meus amados irmãos, que denota a credibilidade. Se eu perder a minha credibilidade, imediatamente eu vou fazer um vídeo de despedida e vou me pedir perdão para os irmãos e vou parar de fazer vídeo. Que é credibilidade, irmão. Por que eu falo o negócio de mentiroso de Pablo Marçal? Muita gente não está enxergando isso porque elas não são condicionadas a enxergar lá na frente. Tá? Elas não são condicionadas a enxergar lá na frente. Uma pessoa que é mentirosa, irmão, já está fadado. Pessoa que confia nessa pessoa já está fadada ao sofrimento. Tu tá me entendendo? Por que eu não acredito em nada da grande mídia? Porque ela mentiu e teve provas que ela mentiu. Então uma coisa, pode ser uma entidade, uma emissora, uma pessoa que mente, irmão, ela não vai falar um dia verdade, outra vez mentira. Todas as coisas que saírem da boca dela, você vai desconfiar. Porque a credibilidade foi arranhada. Mas tem um remédio para isso, que eu estou falando. Eu tenho falado, tenho dado a dica nesses vídeos. E tenha isso como um exercício de fixação. Se arrepende. Eu me arrependo. Eu cheguei e falei assim, eu me arrependo de ter acreditado nessa doutrina de Paulo Júnior. Eu me arrependo porque me mostraram na Bíblia. Me mostraram na palavra de Deus. Eu orei, Deus confirmou. No dia que teve a rebelião lá, eles estavam cooptando. Os cabeças estavam ligando para todo mundo fazendo fofoca. Quem acreditou nas fofocas, eu já sabia que ia sair, porque não estava ali por causa de Cristo. Estava ali por causa do pastor. Pastor inocente era. Mas um dos conselhos que foi dado, inclusive por outro membro da igreja que está lá até hoje, foi o seguinte: irmão, olha só, eu orei ao Senhor. Eu falei, por que a gente não faz isso, né? A gente fica acreditando em fulano, ciclano, por mais que moral que a pessoa tenha, seja grande ou pequena lá dentro, você tem que orar ao Senhor. Porque o diabo está ali para isso. Ele usa astutas ciladas. Aí eu orei ao Senhor. Sabe o que eu falei para ele? Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabes. Tu acha que Deus não vai honrar uma oração dessa? Então ele falou, presta atenção no meu servo, chamou de meu servo, daqui para frente. É tipo assim, se ele fazer pipi fora do pinico, sai fora. Tá me entendendo? O que interessa, sabe que o guardou, ele estava falando para mim no sonho. Para de se preocupar com a vida pessoal dele. Sabe por que muitos pastores eles sofrem golpes? Sabe por que muitos irmãos se decepcionam? Porque eles ficam lá frequentando muito a casa do outro. É muita amizade. Irmão, isso não é bom. Isso não é bom. Se eu não me engano, tem uma parte de Provérbios que fala isso, que a gente tem a nossa própria casa. A nossa casa é sagrada, irmão. Eu não estou falando para você deixar de fazer visita ao irmão, eu estou falando de ficar enfurnado, sempre marcando festa, aquele grupinho. A pessoa acaba pegando um cunho pessoal que pode ser usado contra você. Não vai dar nem tempo, irmão, de eu ler a passagem aqui, que era 1 Coríntios 3, que o subtítulo, no capítulo 1, é o crente infantil e as suas dissensões. É que eu só estou falando uma coisa, que pode até ser um complemento para o próximo vídeo que eu vou fazer.
que é no versículo 13, que está dizendo assim: a sua obra será manifesta, porquanto o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. As nossas obras vão ser provadas pelo fogo. O fogo, ele tinha o poder de quê? Eu dei uma nuance sobre o ouro de Ofir, né? Por que ele era o ouro mais puro? Porque às vezes o ouro de Ofir era belo por fora, mas tinha umas impurezas lá dentro. Você lembra que eu te falei dos altos no vídeo passado? Primeiro e segundo reis, que somos nós? Tem coisas que você sabe, só você sabe. Tá me entendendo? Por que Jesus ele vai botar o machado na raiz, irmão? Para que você não pode, os errinhos que você tem, só os seus galinhos, e você continuar com aquela raiz de amargura, aquele perdão não liberado, aquele assunto não resolvido. Isso aí vai acabar com a árvore, por isso que ele fala, corta logo isso aí. Ou então enxerta em mim, tá me entendendo? Mais uma coisa que ele fala sobre a árvore. Então, meus amados irmãos, o ouro de Ofir tinha impurezas que ninguém percebia. Mas quando ele é passado pelo fogo extremo, pode ser uma impureza pequenininha, ele sobe. Uma vez que ele sobe, ele é retirado, ele pode ser remoldado em qualquer formato de peça, que ele vai ser o ouro de melhor qualidade, porque ele é puro por dentro, principalmente, e por fora. Não era um capricho dos ourives da época, não. Era uma ilustração de Deus, para mostrar que aquele segredo que você tem, que você não quer que ninguém saiba, você tem que resolver com ele aos pés do altar. E se você está usando as suas frustrações, por exemplo, tem gente que casou mal e vai pregar sempre contra o casamento. Isso é errado. Como eu falei no começo do vídeo, para encerrar ele, eu falei, se cada um tem o seu cada um. Então eu não estou aqui para acusar, nem para dizer quem sou eu. Eu só estou falando o seguinte, irmão, que tem avisos que só amigo dá. Porque quem está vendo a pessoa errando a ponto de prejudicar os outros e não avisa, irmão, isso não é amigo não. Isso não é amigo não. E vai bater também lá em Ezequiel 3, vendo o justo no caminho de justiça, né? E ele tropeçar e você não avisar, ele morrerá. Mas o sangue dele eu cobrarei de você. Mas se você avisar e ele continuar na injustiça, ele fala assim, se você avisar e ele se converter, ou se ele voltar a si, ganhaste teu irmão, entendeu? Beleza, tá ótimo. Mas se você avisar e ele continuar na arrogância, eu não vou pedir desculpa, ainda mais para um cara desse. Não, querido, não é o cara não. Quem tá falando aqui é outra pessoa pela minha boca, tá? E meus conselhos são bíblicos. E eu preciso que vocês entendam isso para eu continuar. O Deus fala assim, não adianta você ficar falando do fim de Israel, do que está vindo agora, que na minha cabeça, a minha pregação estava toda alinhada, irmão, para falar sobre até o HARP. Mas eu acho que vai ficar para outro vídeo, porque Deus, de vez em quando, ele manda esse recado. Tá bom? Não sei nem qual é o título que eu vou botar nesse vídeo, mas eu vou botar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E Deus abençoe a todos grandemente.